Será que o Russell Wilson balançou o barco em seu último ano lá no Seattle Seahawks? Um grande abraço a todos os queridíssimos amigos do canal. Deixe seu like, deixe seu comentário e vamos que vamos. A The Athletic recentemente publicou uma matéria falando que o Russell Wilson, em fevereiro de 2022, depois da temporada de 2021, teria pedido as cabeças de Pete Carroll, treinador, e John Schneider, general manager, né? A gente sabe que a relação já estava um pouquinho estremecida, porque o Pete Carroll tinha um conceito de ataque, que ele queria ter um ataque mais equilibrado, correr com a bola, e o Russell Wilson queria cozinhar. Lembra, né, 2020? Let Russ cook. Deixa o Russell Wilson cozinhar, deixa ele lançar a bola. Bom, na primeira metade da temporada de 2020, realmente funcionou. Tava até vendo alguns números aqui. O time começou vencendo os 5 primeiros jogos. O Russell Wilson teve 19 touchdowns, 3 interceptações. Vocês lembram disso? E aí foram 3 derrotas em 4 jogos, com 7 interceptações do Wilson, que geralmente protegia muito, muito bem a bola. E aí o Pete Carroll falou que queria correr mais com a bola e o negócio começou a ficar conturbado, tá? Então essa fonte, né, que falou com do The Athletic, supostamente teria dito que o Russell Wilson estava convencido que o John Schneider e o Pete Carroll estavam impedindo a evolução dele como jogador, tá? E o impedindo também de vencer. Então aí supostamente ele teria pedido a cabeça aí dos dois. Então assim, eu queria falar um pouquinho sobre o Russell Wilson. Tá? Recentemente, bom, no ano passado, lembra que o Seattle venceu um jogo e o Tyler Lockett, numa coletiva pós-jogo, falou assim: é impressionante as coisas que acontecem quando quando ninguém se importa com o crédito, né? Ninguém quer especificamente quer o crédito pela vitória. E todo mundo achou que naquele momento o Tyler Lockett estava dando uma cutucada no Russell Wilson, né? Aqui nessa última temporada, o Russell Wilson provavelmente já estava no Denver Broncos. Mas é interessante que em 2019, eu fui para um treino do Seattle Seahawks e eu vi um Russell Wilson sendo muito abraçado pelo time. A presença dele era contagiante, ele era contagiante, né? O jeito que ele levantava os jogadores mesmo, né? Dava a impressão de ser um fantástico líder. E jogadores, eu nunca vi nenhum jogador realmente, publicamente, criticando o Russell Wilson, né? Até o Tyler Lockett, eu tive o prazer de conversar com ele e ele teve palavras muito positivas sobre o Russell Wilson. As a leader and how important he is for the success of the offense, leadership-wise. Yeah, I mean, he kind of has to be a leader. He's our quarterback, but I think he does a great job at it. I think a lot of people are able to follow him because, like you said, the type of presence that he brings, the type of energy, the type of person that he is, I think that's what really draws a lot of people to him. And for him to be our quarterback, we understand that we have a great leader, someone that we can listen to, someone we can look up to. Palavras bem positivas aí do Tyler Lockett, lembrando que essa entrevista aconteceu em 2019, né? Julho de 2019. Então o Russell Wilson jogaria ainda mais 3 temporadas lá em Seattle. E assim, a relação começou a estremecer mais na reta final de sua permanência lá em Seattle, né? Mas eu sinceramente acho que ele foi muito positivo dentro do vestiário com os seus companheiros de equipe. Talvez ele queria ter tido uma voz maior na diretoria, mas no vestiário acho que ele sempre foi um ótimo líder, e eu acho que um exemplo disso foi o DK Metcalf. DK Metcalf foi draftado em 2019, eu lembro que eu fui num treino lá do Seattle, e a química da DK Metcalf, Russell Wilson, foi imediata, né? Uma coisa que realmente me chamou a atenção, e eu acho que o DK evoluiu como jogador por causa também, obviamente, do Russell Wilson. E depois da vitória do Seattle contra o Denver na semana 1 dessa última temporada, né, o DK pediu um abraço pro Russell Wilson logo depois do jogo, foi até um momento legal, né? Mas assim, o que mais me chama atenção aqui até nessa matéria do The Athletic, é como o Russell Wilson se portou nessa última temporada em Denver, né? Com pessoas falando que ele não era um jogador, ele era basicamente um segundo treinador, né? Então, o Nathaniel Hackett estava em seu primeiro ano lá em Denver, teve experiências até
ruins com o Aaron Rodgers lá em Green Bay, com o Aaron Rodgers querendo também um pouquinho mais de influência, uma voz maior aí nas decisões do time e tudo mais, e ele não queria ter esse atrito com o Russell Wilson. Tá? Então isso daí já foi um problema para o Denver Broncos logo de cara. Além disso, o Russell Wilson chega em Denver, pede para o George Paton, general manager, para 3 amigos, três pessoas, né, importantes para ele, para essas pessoas terem acesso ao CT do Denver. Né? Então, o nutricionista, o terapeuta dele e também o treinador pessoal dos quarterbacks. George Paton falou, ok, o Nathaniel Hackett assinou embaixo, mas é uma coisa muito estranha num vestiário, né, num CT de um time. Geralmente só os funcionários do clube que ficam lá. Né, e deram esse acesso ao Russell Wilson. Né? Então, o Russell Wilson também, que é uma coisa simplesmente bizarra, ele tinha um escritório no 2º andar, onde ficam os executivos e os membros da comissão técnica do 2º andar lá do CT. Os jogadores ficam no 1º andar, né? Se eles sobem pro 2º andar, provavelmente é porque alguma coisa ruim aconteceu, ok? E que o Russell Wilson teria tido uma política de portas abertas para os jogadores, né? Todo mundo poderia subir lá pro escritório dele, bater na porta e abrir. Você quer conversar? Como se fosse um treinador mesmo, né? Uma coisa bizarra. Então, de um lado, você tem um cara que quer mais poder e do outro lado, o treinador, você tem um treinador que não tem pulso firme, né? E que basicamente se aliou aí ao Russell Wilson, né? Tinha basicamente 2 treinadores no time, né? O Melvin Gordon até falou que ficou confuso o ataque, porque eram jogadas do Russell Wilson de Seattle, eram jogadas do Nathaniel Hackett, que foi o coordenador ofensivo lá de Green Bay. O input do Russell Wilson, ele tinha basicamente carta branca em tudo, né? Então, Nathaniel Hackett também era inexperiente na posição de treinador, então foi realmente uma tempestade perfeita para a equipe do Denver Broncos aqui nessa última temporada. Mas os jogadores, a gente não vê nada falando muito mal assim do Russell Wilson. Na reta final da temporada, o Russell fechou as portas de seu escritório nas últimas 2 semanas. E também as pessoas lá que eu citei, nutricionista, terapeuta, treinador de quarterback, não foram mais permitidos a entrarem no CT para tentar fazer algumas mudanças. E o Russell Wilson estava mais presente aí no vestiário, né? Então isso daí era algo que incomodava um pouquinho, mas nada exatamente assim criticando o Russell Wilson como líder, como jogador, como pessoa, tá? Mas tem muitos indícios aqui que mostram que o Russell Wilson realmente gostava de se meter em assuntos mais altos, né, acima de um jogador, lá na diretoria. Então, é óbvio que ele teve um papel aí em ser trocado, né, e não tinha nada a ver com o trabalho dele em campo. Então, será que ele pediu para o Pete Carroll e o John Schneider serem trocados? Eu não sei se ele fez esse pedido, mas que ele deixou uma situação insustentável, né, por ter essa característica de querer se meter em coisas nas quais não deveria, eu tenho convicção disso, né? Ele foi lá, desmentiu, fala que ama o Pete Carroll, fala que ama o John Schneider, mas pelas características dele, cara, de querer ter uma voz grande aí na diretoria e tudo mais, eu tenho certeza que a situação lá em Seattle ficou insustentável. Então, ou ia ser o Pete Carroll e o John Schneider sendo mandados embora, ou ia ser o Russell Wilson, e a diretoria do Seattle Seahawks tomou a sua decisão, mandando o Russell Wilson embora para Denver. Agora ele tem o Sean Payton, né? Sean Payton entra, a gente sabe que o Sean Payton é um dos treinadores mais respeitados da NFL, vai ser muito, muito diferente o vestiário do Denver Broncos nessa próxima temporada. Pode ter certeza que o Russell Wilson vai voltar a ser jogador e apenas jogador nesse próximo ano. Vamos ver se ele evolui com isso, ok? É isso aí, meus jovens. Deixe seu like, deixe seu comentário e vamos nos falando aqui no canal. Grande abraço. Tchau.